Oi, boa tarde. Eu tô falando aqui através do ao vivo do Instagram porque eu tentei fazer mais de 10 vídeos e fica muito curto. E aqui no ao vivo eu sei que depois que eu acabar de falar, eu vou poder ter na íntegra tudo que eu tenho para falar e só salvar. Então eu não vou esperar quem tá querendo entrar, falar. Eu vou fazer só falar tudo que eu tenho para falar, vou gravar isso aqui e deixar. Para mim era até muito pior falar aqui ao vivo, porque é muito mais fácil de ter o julgamento, porque eu sei que tem um monte de gente que fica comentando aqui e eu não sei nem mexer aqui, de tirar, desativar. Eu sou a Amanda, daqui 100 seguidores eram só amigos, mas mediante aos acontecimentos de agora, eu tenho que me pronunciar, porque assim, infelizmente, a minha vida, ela veio à tona, então eu tenho que pegar e falar, né, a minha versão. Eu, ao contrário do outro lado, não consigo, mediante a tudo que está acontecendo, simplesmente chegar aqui e falar, ai, me desculpem, e acabou sabendo que estão falando um monte de coisas sobre mim. Eu respeito a opinião de cada um e eu espero que respeitem a minha versão. Eu espero que respeitem o que eu tenho para falar. Eu, particularmente, não queria dar satisfação da minha vida para ninguém, porque ninguém paga as minhas contas, né? É muita gente opinando sem saber de fato quem eu sou, sem saber de fato o que aconteceu. Mas, por ele ser uma pessoa pública, eu tenho que falar, né? E tudo que eu falo, eu tenho provas, né? Estão falando por aí dessa traição, desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. E a gente chegou a se falar, só que o que acontece? Numa situação igual essa, a amante, muito prazer, ela é a crucificada. A mulher é a que a linchada, a mulher é que merece ter a cabeça raspada, é a mulher que fez por merecer, porque se meteu num caso de família, que quis destruir uma família, e não é bem assim que aconteceram as coisas. A minha história, ela não começa num relacionamento entre homem e mulher, de sentimento, e acaba numa louca, desvairada pelo homem que resolve conseguir provas para acabar com o relacionamento dele, porque é o que estão falando. Ah, ela pegou, gravou tudo, ela filmou tudo para depois acabar com o relacionamento dele. E não é bem assim. Não foi isso que aconteceu. Em 2006, eu tinha um relacionamento de 5 anos e perto de eu me casar, eu terminei. E o Thiago, ele sempre foi uma pessoa da igreja local de Santos, que eu sempre gostei muito, uma pessoa que eu sempre admirei, uma pessoa que me fez muito bem, mas eu nunca tive sentimentos por ele de mulher, homem e mulher. Pelo contrário, ele sempre foi meu pastor e eu sempre admirei muito. Meu primeiro emprego, sempre foi tudo através dele. Meu primeiro emprego, para cantar na igreja. E eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Mas eu não pensei que essa admiração que eu tinha por ele fosse se transformar. Então assim, se ninguém nunca se apaixonou, se ninguém nunca gostou de alguém, respeito. No meu caso, na minha história foi isso. Deixa eu abrir só uma exceção aqui para falar. A ideia disso aqui não é me mostrar. A ideia disso aqui não é eu pegar e me aparecer. É só eu pegar e contar a minha versão, porque são milhares de pessoas, até gente do Catar ligou aqui me xingando. Então assim, eu preciso que me escutem, né? Mas, voltando, então eu nunca deixei de gostar da pessoa dele, da família dele. Fui no casamento dele, tá tudo certo. A nossa diferença é de 10 anos. Eu tenho 37 anos. Ele tem 47. Então eu peguei e me relacionei eu tinha meu namorado e em 2006, quando faltava alguns meses pra gente casar, a gente terminou. E quando a gente pegou e terminou, eu fiquei muito mal. Eu e esse meu noivo, né, meu namorado, eu fiquei muito mal. E o Thiago, ele era meu líder de jovens. E eu fui desabafar pra ele. Só que esse foi meu erro. Hoje eu vejo que foi meu erro. A internet. Na internet você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você fica mais à vontade. E a gente começou a falar à noite, a gente começava a conversar à noite. A gente falava um com o outro, e eu desabafei, eu terminei.
e passou a ser constante durante esse término. Eu me apeguei muito a ele nessa época. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menor de idade. Nessas conversas, a gente acabou conversando, né? A gente acabou se relacionando primeiro pela webcam, a gente começava a jogar joguinho, a gente foi se envolvendo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu me apeguei àquilo. Na igreja a gente não conversava, mas quando chegava a noite a gente conversava. Então, assim, foi criando uma amizade virtual, mesmo ele sendo meu pastor. Então, chegava aquele horário à noite, dava 10, 11 horas da noite, toda hora eu queria saber o que aconteceu com ele, como que foi o dia dele, mas a gente não falava de coisas pessoais. Ele falava como é que você tá, como pastor. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. O que acontece? Aí eu fui me envolvendo. Ele, eu tenho certeza que não. Só que o que acontece? Chegou uma hora que, poxa, você conversando com um cara 10 horas da noite, você é uma menina, você acabou de terminar o relacionamento. A gente começou a jogar a dama, aí vem aquela brincadeira, aí começou uma brincadeira assim, te comi. Aí eu, te comi de novo. Aí a gente viu que começou a ficar uma conversinha mais caliente na brincadeira. Aí ele pegou e perguntou pra mim, eu era virgem, eu tava 5 anos namorando, mas eu era virgem. Tive um relacionamento com meu ex-noivo que a gente era errado. Mexer nisso aqui, eu não sei como é que mexe, eu não sei. Desligou aqui do nada, nem sei. Tem que pegar até um carregador aqui. É porque depois eu vou pegar e vou salvar isso aqui. Mas aí voltando, vai ficar gravado aqui. Quem não conseguiu ver, depois vai ver. Então, eu comecei a conversar com o Thiago quando eu tinha 19 anos na internet. E quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir para ligar o webcam. Eu ligava o webcam, eu fazia vídeo para ele, se mostrando. Eu gostava daquilo. Eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim ele era o cara. Pra mim eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele. Nessa que eu tinha terminado, como eu contei, eu vou salvar todas essas lives. Nessa que eu peguei e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim, se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei, sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, ele entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou, você quer fazer isso mesmo? Então ali estima pra consumar o adultério, não é isso? Eu falei, sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele, dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio, foi sexo. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Thiago falou assim pra mim, Amanda, depois que acabou, eu não posso falar pra ninguém isso que tá acontecendo, porque senão eu vou perder a minha família. Se a gente confessar, isso eu tô falando em 2006, pra quem tá falando que eu fiz tudo isso hoje com ele pra acabar com a família dele, não sei, cara, mexendo isso aqui. Agora entrou, pronto. O que acontece? E ele falou assim pra mim no carro, lá em 2006, pra quem tá falando que eu queria destruir a vida do Thiago, lá em 2006 não faltaram oportunidades. Não faltaram oportunidades. Aí eu peguei e falei, não, eu não vou falar pra ninguém. E o Thiago falou pra mim assim, Amanda, se você falar pra alguém que a gente tá saindo, eu vou negar até o fim, porque eu prefiro ir pro inferno do que perder a minha família. Ele foi muito claro pra mim. Só que eu não tinha intuito de fazer isso. Eu queria estar com ele, eu gostava dele. A moça tá falando aqui, é triste isso. Ninguém tá falando que é alegre. Eu só tô falando a verdade. Vocês não querem ouvir a verdade? O que de fato aconteceu?
Então, lá em 2006, quando eu tinha 19 anos, eu tenho 37, a gente pegou e saiu. Só que eu me senti muito... Eu não senti um peso. É porque eu acho que essa primeira vez não foi tão boa, não foi aquela coisa assim. Falei, gente, o que eu fiz? E o meu ex-noivo começou a me ligar. Ele começou a me ligar e me procurar. E eu falei, eu não posso fazer isso, eu vou voltar com ele. Eu falei, você tá achando que é estranha, linda? Então escuta até o fim que você vai entender. Não toma decisões. É Fernando, né? Perdão, né? Fernando, escuta a história que você vai entender porque os áudios vazaram. Se você escutar até o fim, aí você vai poder ver se tá estranho ou não, tá? Eu não tô aqui pra me aparecer, eu tô aqui pra contar a minha versão. Igual eu falei no outro vídeo que caiu aqui. A amante, ela não é benquista em lugar nenhum. A amante, ainda mais dentro da igreja, ela não tem honra. E eu não tô pedindo honra. Só que a minha versão, acho que eu tenho direito de falar. Porque estão falando que eu quis destruir a casa dele. Não tem nada a ver, eu sou casada há 15 anos. E eu tava com o Thiago há 18. Se eu tivesse que fazer alguma coisa aí, eu teria feito lá atrás. Aí o que aconteceu? Ele falou pra mim, eu vou negar. E a gente saiu 6 vezes depois disso daí. E eu falei, gente, eu não posso fazer isso porque eu não posso continuar isso daqui. Embora eu goste dele, eu tenho que voltar para o meu relacionamento. E aí eu voltei para o meu relacionamento. A gente saiu uma vez, ficou uma vez, e eu voltei para o meu relacionamento. E quando eu voltei para o relacionamento, eu falei, antes de eu voltar, eu vou falar a verdade para ele, né? Depois que eu caí no carro, falei, olha, não dá mais pra gente ficar junto, porque não sei se vai dar pra gente ficar junto, porque eu não sou mais aquela mulher pura que você achava. Eu peguei e saí. Eu saí com outra pessoa, ele falou, com ele quem? Aí eu falei, com o Thiago. Só que ele não acreditou quando eu confessei pra ele. O grande problema do pessoal de igreja é que eles querem muito, muito, muito a verdade. Mas quando a verdade vem à tona, eles não estão prontos para ouvir. Não estão prontos para ouvir. E foi o que aconteceu com o meu noivo. Eu não falei com ninguém. Eu falei pra ele, ó, você quer voltar, você quer ficar noivo comigo, mas eu caí com o Thiago. Ele não acreditou. Ele achou que eu tava mentindo. Então, até aí, eu fiz a coisa certa. Até aí eu fiz o que todo mundo diz que tem que falar. Olha, quando você erra, você tem que confessar o seu pecado. Você tem que falar. Eu fiz. Ele não acreditou. Eu não tô falando que a culpa é da igreja, Marcos. Eu tô falando a minha história. Tem que saber interpretar o que a gente tá falando. A minha história foi essa. Eu tava lá, eu me relacionei com um pastor, eu caí com ele. Quando eu fui falar pro meu noivo, a gente tinha terminado, meu noivo quis voltar comigo. Quando eu fui falar pro meu noivo, ele não acreditou. Mas ele falou, não, mas eu quero continuar com você, vamos casar. A gente já tava 5 anos junto, num relacionamento totalmente pecaminoso, só não tinha as vias de fato. Aí, eu voltei com ele, só que eu não conseguia, mas já não era mais a mesma coisa. E aí, o meu noivo, ele não acreditou. Ele falou, imagina, o Thiago jamais faria isso. O Thiago jamais é um pastor, ele jamais iria fazer isso de estar pregando e saindo contra a pessoa. Mas vamos continuar juntos. Só que aí, nas outras vezes, o Thiago começou a me procurar. Eu voltei com meu noivo e ele voltou a me procurar e nós saímos mais, eu vou falar 5 vezes, porque depois eu explico a sexta. 5 vezes. Nessas 5 vezes que nós pegamos e saímos, eu lembro que eu já tava querendo, não, eu tenho que parar com isso, não vai dar, mas eu tava muito envolvida com ele emocionalmente. Eu gostava muito de estar com ele. Mas não tinha beijo na boca, não tinha romance, não tinha amor, não tinha declaração. O Thiago, ele nunca fez isso. Ele nunca fez uma declaração pra mim. Eu não tô aqui defendendo ele, não. Eu só tô falando a verdade. Se querem ouvir ou não. O que aconteceu? Eu falava, não pode, né? Não vai dar certo isso, não vou conseguir viver, tá errado, é pecado. E fui pra igreja, pra Bola de Neve. Tinha acabado de abrir em Santos a Bola de Neve do Canal 3. E aí, quando eu tava lá, foi em janeiro. A gente começou em agosto de 2006 e saímos 5 vezes. Quando foi em janeiro de 2007, eu já tava com um casamento marcado para casar no dia 7/7 de 2007. Eu fui pro Bola de Neve falando, gente, eu preciso de ajuda, é melhor mudar. Mas eu não tinha forças. Quando você tá no erro, você não tem forças. Você não tem forças. Vocês podem julgar, podem falar, vocês que dizem que tem Espírito Santo, é semana de Santa Ceia, né? Tá todo mundo ali orando, buscando. Mas quando você tá errado, desculpa, gente, mas eu vou falar. Eu não tô querendo atenção, parem de me ligar, eu vou falar. Eu tô há 18 anos. Eu estou há 18 anos querendo falar. Sabe o que é você tá com 18 anos engasgada?
querendo falar? E como é que vocês acham que é justificar o justificado? Por favor, parem de me atrapalhar aqui. Deixa eu falar, por favor. Por favor. Por favor. Não tô querendo chamar atenção nem nada. Se o Thiago chegou e falou, só pediu perdão e tá tudo bem, mas eu tenho o direito de falar, não me proíbam. Por favor. Respeitem. Eu acho que eu tenho que ter o direito da minha versão. Então, aonde que eu parei? O Bispo Nelson pegou e falou, se eu chamar ele aqui, você vai confessar na frente dele? Eu falei assim, eu confesso na frente dele, só que ele falou pra mim que preferia ir pro inferno do que perder a família dele. Ele vai negar. E foi o que aconteceu. Só que não chamaram o Thiago, eu fui pra casa. Quando eu saí com meu noivo dali, meu noivo foi falar, na hora do nervoso, com um novo convertido. Esse novo convertido começou a espalhar pra todo mundo. Não fui eu que espalhei pra ninguém, eu não espalhei o que aconteceu pra ninguém. Começaram a espalhar pra toda a igreja e aí houve um culto, o qual eu não fui, onde o Bispo Nelson falou que a igreja estava sendo alvo de Jezabel, que o diabo... Parem de me ligar, parem. Pronto, por favor, parem de me ligar, por favor. Eu não vou parar de falar. O que acontece? Quando eu peguei e confessei o meu pecado, é o que a igreja diz que... Para de me ligar! Quando eu peguei e confessei o meu pecado, que é o que a igreja diz que tem que fazer, eu não falei pra mais ninguém, saíram espalhando. Saíram espalhando, não fui eu. Eu fiz o que a Bíblia diz que tem que fazer. Você vai ficar ligando, eu vou recusar. Eu fiz o que a Bíblia diz que tem para fazer e confessar. Eu não falei para mais ninguém. Eu não falei com mais ninguém. Eu fiz. Só que eles pegaram e fizeram, parece que no outro dia um culto, dizendo que eu era Jezabel, dizendo que eu tava falando mentira. Ninguém cuidou de mim. Ninguém quis escutar a minha versão, mas ninguém quis cuidar, olhar. Ninguém fez nada disso. Eu fiquei como louca. Falaram que eu era maluca, falaram que eu tava querendo a mulher dele. A própria mulher dele, a própria esposa dele falava, meu marido jamais ficaria com uma pessoa igual a você. Imagina, olha pra mim, você acha que ele me largaria? Tá tudo bem, é um direito dela. Ninguém não tava pedindo pra ficar brigando com a amante. Eu fiz exatamente o que a Bíblia diz que tem que fazer. Você erra, você vai lá e pede perdão. Isso em 2006. Só que desde aí... Eu fui escorraçada, me xingaram, me trataram mal. Eu entendi que a igreja, que é o que estão fazendo aqui, agora comigo no TikTok, que é o que estão fazendo comigo em tudo que é lugar, ela não faz o que tem que fazer. Ela só critica, ela só julga sem saber. Eu peguei e fui para algumas igrejas, eu vou pular, mas ela está atrapalhando, ela não entendeu que eu tenho livre-arbítrio de falar. Eu acho que ela não entendeu. O que acontece? Eu não sei bloquear os comentários, moço. Eu não sei mexer nisso aqui. Eu não sei mexer. Eu não vou bloqueio. O que acontece? A igreja